Aí pessoal, eu vou corrigir a terceira redação, tá? O pessoal me mandou, né? Eu já dei uma lida aqui na redação. E o comentário que eu faço é que ela tem também problemas estruturais, tá? Acho que foge um pouco do tema, tá? Começa a falar de uma coisa e o grande problema são sentenças longas, que a pessoa se perde do que ela está falando e muitos erros de pontuação, tá? Pontuação é fundamental, você saber pontuar direito para você poder passar as ideias. Se você não sabe pontuar, você começa a ter ideia, a expressar errado os seus pensamentos, tá? Então vamos lá. Violência e o mal a ser combatido. Beleza. Então vamos ver. Como é que eu geralmente faço, né? Então eu coloco um texto inicial, uma proposta inicial que eu quero falar aqui, desenvolvo as ideias e depois concluo, baseado no que eu tenho. Nos últimos anos, o pessoal gosta muito de usar isso, nos últimos anos. Então seja diferente, tá? Porque isso deve ler de porrada, esse negócio de nos últimos anos, ultimamente, hoje em dia, no dia a dia. Todas essas coisas já são muito batidas. Ele deve ler assim, já deve olhar assim, puta que bode, de novo. Entendeu? Usem outras palavras, tá? Para expressar isso aí. Tá? Nos últimos anos, os índices de violência tornaram-se alarmantes. E esta, infelizmente, torna-se... Desculpa, cansado. Cada vez mais difícil de... Desculpa, eu estava cansado. Pra quem não viu. Voltando. Nos últimos anos, os índices de violência tornaram-se alarmantes. E esta, infelizmente, torna-se cada vez mais difícil de ser combatida. Por que eu coloquei o infelizmente? Infelizmente é um advérbio, tá? Então, o que eu faço? Geralmente, a sequência normal das coisas é um sujeito aqui, um verbo, né? E todo o resto aqui, né? Os objetos, né? Os advérbios, ou seja, os advérbios são palavras que modificam o verbo, né? Intensidade, vários tipos de advérbio. Por exemplo, a palavra eu gosto muito de você, né? Tem a palavra eu gosto de você, é o verbo gostar, tem a ação de gostar. De quem? De um objeto. O objeto é você, mas é indireto, porque ele tem uma preposição de antes, tá ligado? Então, você tem... Só que quando você põe muito, por exemplo, é um advérbio de intensidade. Então ele muda a ideia do verbo e coloca que ele gosta muito. Por exemplo, um advérbio de intensidade que não é muito bom você usar. Por exemplo, eu gosto do Corinthians pra caralho, né? É um advérbio que muda pra caralho o verbo, né? Quer dizer que você gosta muito do Corinthians, né? Então, veja bem. Então, quando você muda a sequência, né, e coloca o advérbio ou o adjetivo é o que dá uma característica para um substantivo, tá? Você coloca ele entre o verbo, entre o sujeito e o verbo, você tem que colocar entre vírgulas, tá? Porque olha só, nos últimos anos os índices de violência se tornaram alarmantes. Tudo bem, beleza, eles se tornaram alarmantes. E esta, ou seja, está se referindo à violência. Infelizmente torna-se, então esta torna-se cada vez mais difícil de ser combatida. Torna-se infelizmente mais. Então você trocou. Então põe umas vírgulas aqui para, tá? Diariamente, ó, de novo. Aí você esse advérbio de tempo, tá? Diariamente nos deparamos com vários tipos de violência. Ou seja, a ordem natural para mim eu acho que nos deparamos com diversos tipos de violência diariamente. Ou seja, você se depara diariamente com eles. Então, coloque uma vírgula também aqui, tá? Para você separar o advérbio. Os tipos de violência como a urbana, a política e até mesmo a doméstica. Eu não entendi bem o que é até mesmo a doméstica, porque a doméstica é mais comum. Falando em violência aí, né? É o da polícia passando agora. Mas de qualquer que seja seu caráter, temos pelo menos
Temos pelo menos, ó, temos, tá? De novo, primeira pessoa aqui no negócio não é válido. Pelo menos 2 certezas. Ó, quando você vai enumerar essas coisas, você tem que colocar 2 pontos, tá? A violência não pode ser extinta de uma só vez. E eu acho que você... certezas de que? De que... assim, tá? Temos 2 certezas. Quais são as certezas? Que a violência não pode ser extinta de uma vez e que o caos só tende a aumentar. Não, beleza, tá ok. Que o caos só tende a aumentar, tá? Então o que ele quer dizer? Que a violência aumenta, infelizmente, tá? Tudo bem. Ele já deu uma opinião pessoal que eu acho que caberia à conclusão, e que ele encontra a violência em qualquer lugar aí, e que tem 2 certezas, né? Bom, essas certezas aí eu acho que deveriam ser conclusões, tá? Não cabe aí, a não ser que você vai falar dessas certezas, né? Então vamos ver o que ele vai defender aqui no desenvolvimento. A segurança tornou-se artigo de luxo nos grandes centros urbanos, e um dos maiores fatores para tal situação é a pobreza. Então, beleza, tudo bem, passou aí. Com o passar dos anos, de novo, ó, tá? Isso aqui é acho que é uma locução adverbial, ou seja, é uma expressão com várias palavrinhas que que funcionam como advérbio, tá? Olha, com o passar dos anos, o mercado tornou-se cada vez mais exclusivo. Torna-se cada vez mais difícil uma pessoa sem escolaridade conseguir um emprego. Isso gera uma grande massa de desempregados que encontram em assaltos, furtos e outros atos criminosos a única forma de sobrevivência, uma luz no fim do túnel, digamos assim. Uma regrinha para você, eu vou dar uma regrinha para você ver se a sua oração está muito lenta. Se você ler e começar a perder o ar, é porque está lento. Tente ler falando em voz alta, que você vai ver que se você perder o ar, porque, né, acabou o ar. Então veja, vamos entender aqui o que ele quis dizer, né? Primeiro ele disse que a violência se tornou um artigo de luxo e por causa disso é a pobreza. Com o passar dos anos, o mercado tornou-se cada vez mais exclusivo, torna-se... Eu acho que aqui já teria um ponto, tá? Porque assim, essas 2 ideias aqui não descem redondo. Olha, tornou-se mais exclusivo, torna-se cada vez mais difícil uma pessoa sem escolaridade conseguir um emprego. Ou você poderia colocar um E, entendeu? Porque você está colocando mais uma ideia na sua frase. Então poderia ter um E bem aqui, tá? Conseguir um emprego. Isso gera uma grande massa de desempregados. Daí já teria mais um ponto aqui. Aí você vai explicar que isso aqui é a causa, isso aqui é a consequência, tá? Isso gera uma grande massa de desempregados que encontram em assaltos, furtos e outros atos criminosos a única forma de sobreviver. Não é assim que a grande massa de desempregados vai fazer isso, né? Tem que ver que nem todo mundo que faz, mas tem bastante gente, né? Assim, veja bem, assim, é muito difícil. Eu não aconselho colocar frases muito radicais ou muito certas, entendeu? Com uma precisão que você não tem certeza, entendeu? Fica meio vago, tá? Furtos e outros atos criminosos, a única forma de sobrevivência. Olha só, a ideia seria que a única forma que encontram de sobrevivência seriam assaltos, furtos, não sei o que. Então houve toda uma mudança de frases, entendeu? Antes de você escrever, escreva na ordem certinha, entendeu? Sujeito, objeto, verbo, objeto. E os advérbios e adjetivos, tá? Então escreva na ordemzinha e depois você vê o que você vai mudar. Eu vou colocar isso pra cá, e você vai colocando as pontuações. A única sobrevivência, uma luz no fundo do túnel, digamos assim. Já a primeira pessoa aqui, uma luz no fim do túnel. Então ficou um monte de coisa encavalada, entendeu? Você percebeu? Tenta ler, que você vai entender o que... Eu entendi o que ele quis dizer, mas não fica legal, sabe? Tipo, se alguma outra pessoa tentar ler,
É que eu já tô pensando mais na frente, né? Entendeu? Então tente evitar essas coisas gigantes aqui que você vai se enrolar. Aí seu texto fica ruim. O lazer é essencial para a vida de um ser humano. E isso te reduz o estresse e o cansaço mental. Isso aqui lembra a propaganda de remédio de... Pô, como é que é aquele negócio lá? Pra dar um gás no cara assim, né? Ele reduz o estresse e o cansaço mental, né? Tudo bem, é uma brincadeira, mas no fundo assim soa um pouco engraçado. Mas isso não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. A ideia foi passada direitinho. O estresse tá certo, olha, estresse é essencial para a vida do ser humano, reduz o estresse e o cansaço mental. No entanto, aí ó, vírgula. Este também tornou-se joia rara na vida de algumas pessoas, principalmente nos cidadãos de baixa renda. Beleza. Ficou longão, ficou grande. Mas acho que a ideia, ele não se enrolou tanto, mas ficou longo e podia ficar pior assim, sabe? Podia estar se embolando. Eu acho que não, na verdade eu acho que aqui devia ter um ponto já, né? Acabou, você passou a ideia que que o lazer é importante. Eu vou continuar no outro vídeo, tá? Porque isso aqui já tá grande.